Sejam bem-vindos ao 5º episódio da temporada do Boca de Cena, Casa da Árvore. O programa do podcast Avelola que trará aos nossos queridos ouvintes leituras de contos e textos teatrais criados e narrados pelos integrantes da trupe Avelola. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto Sofia, a Pequena Gigante, em O Festejo Celestial, escrito pela nossa diretora e também apresentadora deste podcast, Ana Rosa Genari Teza. Ai, Luiz, será que as crianças vão gostar das aventuras dessa pequena, grande gigante? Eu acho que elas vão amar conhecer a Sofia. Bom, eu confio na tua palavra, Luiz. Em todo caso, esse conto foi escrito com muito carinho para todas as meninas e meninos, grandes e pequenos que queiram acompanhar o podcast Avelola. Eu desejo a vocês uma ótima viagem. Era um dia comum. O céu azulava sob as montanhas antigas do sul do planeta. O ar estava contente e soprava uma brisa leve na nuvem branca que flutuava de um lado a outro, mudando de forma de repente e divertindo a pequena grande gigante que descansava no colo de sua tia. Um carneiro! Desenhava ela com o dedo apontando para o céu. Viu, tia? Sopra o vento e do nada, uma samaúma! Viu? Viu? Nem mesmo terminava de se fazer samaúma e a nuvem branca já se desenhava no ar como outra, como onça, jacaré, montanha flutuante, caverna secreta e, às vezes, virava nada. Voltava à sua forma de nuvem, se é que isso possa ser. Um tepui. Veja, Sofia, disse a tia depois de um tempo. O que é um tepui? Perguntou Sofia. Um tepui é uma montanha tão antiga, que já não tem seu bico. Perdeu como? Perdeu o quê? O bico! Como a montanha perdeu seu bico? Ela não perdeu, explica a tia. Ela emprestou ao vento e à chuva. De tanto o vento passar e levar pedacinhos para completar uma obra na mata, de tanto a água passar e levar emprestado mais um pedacinho para desenhar uma nova curva no rio, a montanha vai emprestando um tantinho aqui e outro ali, que acaba por chegar ao seu destino de tepui. Os tepuis são como montanhas-mesa. São montanhas que servem de mesa para os grandes festejos celestiais. A cada 400 anos, havia um festejo celestial que reunia deuses, deusas e toda sorte de gigantes que habitava a terra, os anões das montanhas ferventes e as criaturas cuidadoras da mata, as cobras grandes, os curupiras. Muitas vezes, os seres da flora centenária apareciam. As samaúmas festeiras como são, sempre davam o ar da graça. Mas esse tempo já passou. Não fazemos mais os festejos. Fim. Acabou. Intrigada pela rapidez como sua tia Tite encerrou o assunto, a menina gigante salta do seu colo e grita: Mas por quê? Por que não tem mais festa? Tia Tite era uma pessoa resolutiva, direta. Tinha uma forma toda dela de explicar as coisas, sem contar com a quantidade de truques e objetos mágicos que ela levava consigo. Dava até medo perguntar coisas aleatórias para a tia Tite. Ela poderia responder de uma forma inusitada. E foi assim que ela tirou de sua mochila a caixa das memórias. A caixa era pequenininha e empoeirada. Tinha uma porta minúscula e uma fechadura toda enferrujada. A pequena gigante Sofia olhou para ela e desacreditou ser possível entrar ali. Pensou que não era possível que memórias tão importantes estivessem lá dentro. E mais impossível ainda era, para uma menina gigante, entrar naquela caixinha espeluncosa. A tia silenciosa e com um ar solene rodou a chave e abriu a caixa.
A poeira subiu e tomou conta de tudo, formando uma névoa que escureceu o sol e apagou a nuvem branca brincalhona que flutuava por ali. A tia, sem explicar nada, segurou a mão de Sofia e, com um único passo para dentro da caixa, elas duas se transportaram rumo às memórias de um tempo distante. Apareceram num caminho estreito e dourado, que como uma agulha furava a mata verde iridescente rumo ao topo da montanha sem pico. O caminho era longo. O orvalho fazia com que as pedras douro que calçavam a trilha brilhassem ainda mais. Sofia quis pedir uma explicação, mas a tia olhou-a como quem pede silêncio. Então, a pequena grande gigante, calada e com seus olhos arregalados, entendeu que deveriam subir. No caminho, viram passar os convidados que iam rumo à festa celestial. Famílias completas de Curupira passavam com seus cabelos vermelhos perfumados com ervas da floresta. As araras azuis apressavam-se em voos rasantes rumo ao grande Tepui. Os animais escondidos de outros tempos vinham com suas formas magníficas adornando o caminho. Espécies e seres que Sofia nem imaginava que existiam se encaminhavam para a grande celebração. Excepcionalmente naquele ano, subiam em direção ao Tepui famílias de homens, mulheres e crianças. A espécie humana participaria pela primeira vez dos festejos celestiais. Sofia ficou abismada com aquelas criaturinhas pequenininhas que cabiam na palma de sua mão. Perguntava-se como era possível assemelharem-se tanto aos gigantes. Olhinhos minúsculos, mas idênticos aos dos gigantes. Mãozinhas ínfimas, mas idênticas dos gigantes. Sofia observou-os com atenção. Pensou que gostaria de ter consigo uma criaturinha daquelas para brincar, mas quando esse pensamento atravessou sua cabeça, tia Tite olhou-a severa. Meu Deus, tia Tite, a senhora parece que lê meus pensamentos. A menina exclamou para si mesma e ralentou o passo para observar os humaninhos por mais tempo. Colocou as mãos de gigante para trás, sinalizando à sua tia que não tocaria nas criaturinhas fascinantes. Já os humaninhos não reparavam em nada do que havia à sua volta. Assim que chegaram à Ponte Dourada, pararam e fixaram os olhos para o chão. Olhavam atônitos para os paralelepípedos de ouro. Sofia achou graça. Enquanto todas as criaturas se apressavam para passar logo pelo portal da ponte, eles ficaram parados ali, como que esquecidos do divertimento que os esperava quando chegassem aos Tepus. Eles olhavam para as pedras e comentavam palavras inaudíveis, pois suas boquinhas não eram capazes de emitir sons que chegassem aos tímpanos dos gigantes. Sofia sacudiu o ombro como quem não entende nada e apressou o passo para alcançar sua tia, que já estava atravessando o portal e se dirigia para a primeira curva antes do desfiladeiro que finalmente faria com que elas chegassem na montanha. Por pura habilidade, a gigantinha percebeu logo que nem ela, nem sua tia eram vistas. É assim na caixa das memórias. Vemos tudo, ouvimos tudo. Podemos sentir aromas e sabores, podemos até falar, mas não podemos interferir no que já houve. Pelo menos até os dias de hoje. Quer dizer, alguns super-heróis humanos têm se dedicado a isso, mas nenhum resultado concreto até agora. Enfim, lá estavam, Sofia e tia Tite, numa viagem no tempo, em busca da memória que contaria o motivo pelo qual já não tínhamos mais direito às festas celestiais. Chegaram na montanha. Sofia não podia acreditar. Lá estava sua avó,
bem nova e muito arrumada, dançando ao som dos tambores que ritmavam o cantar da passarada. Eram assim as festas celestiais. Tinham música e dança, comidas trazidas de toda a parte do mundo terreno, intraterreno e invisível. Sofia olhou para a grande mesa e salivou. Como gostaria de provar aqueles manjares coloridos que estavam ali? Tia Titi, percebendo que a sobrinha estava louca por um bocado de doce de leite de castanha dos mares turquesa, disse, direta como ela só: a única forma que você tem de entrar na memória do que não viveu é imaginar. Então, se quer provar esse doce, imagine bem forte o sabor que ele tem e o doce virá até você. Sofia imediatamente fechou os olhos e se imaginou lambendo os dedos melecados de doce. Era um doce bem doce no momento em que entrava na boca, mas depois ficava azedinho e crocante. E no final, já na hora de engolir, ele te dava um pouquinho de sal do mar azul. E nessa hora, você tinha a sensação de estar mergulhando. Depois de engolir, ela abriu os olhos assombrada. Funcionou! Eu sei, tia Titi sorriu enigmática. As andorinhas começaram a desenhar no ar. Elas pareciam um caleidoscópio. Eram andorinhas que, conforme o movimento, mudavam de cor e às vezes acendiam o bico. Ao finalizarem sua apresentação majestosa, fizeram uma grande revoada para o alto do céu e vieram desenhando um corredor luminoso, por onde todos os seres celestiais, muitos dos quais Sofia jamais havia ouvido falar, desceram para encontrar os seres da terra. Vinham do céu deuses que se pareciam a flores, deusas parecidas com elefante, deuses translúcidos e amorfos, outros bem parecidos com os gigantes. Eles trajavam suas roupas mais elegantes e desciam, executando uma dança engraçada que fez Sofia gargalhar. Tia Titi não aguentou e começou a rir. E com ela, uma orangotanga de 8 metros. A música se fez mais alta e o riso ia passando de um a outro, fazendo com que os golfinhos, os peixes prateados, as fadas verdes rolassem de rir descontrolados. Questão de segundos, Sofia reparou que os deuses e deusas dançavam e riam junto com todos os convidados. Por tradição, a festa duraria a noite toda, e o momento do banho suave era esperado por todos com grande expectativa. Com a chegada da aurora, vinha também o silêncio com que as nuvens seriam recebidas. Enfileirados, os convidados deixavam com que elas passassem por eles, banhando-lhes docemente e preparando-lhes para uma boa jornada de volta à casa. Era como se fosse um presente, um frescor perfumado que as nuvens traziam da floresta, que num futuro longínquo seria chamada de Floresta Amazônica. Assim, encerravam-se os festejos. Logo, Sofia entendeu que o silêncio era obrigatório. Olhou em volta e percebeu que todos estavam ali, menos a família dos humanos. Mas antes que pudesse perguntar à sua tia onde as pequenas criaturas estavam, ouviu-se um estrondo estonteante. Uma explosão que fez tremer o tepui, levando todas as criaturas a gritar, correr, tentando proteger-se de algo que ninguém sabia de onde vinha. Olhou para o lado e viu sua avó exclamar entristecida com as mãos na cabeça: "Essa não! As nuvens doces vão ficar furiosas!" E no mesmo instante as formas algodoadas que pairavam leves no céu começaram a acinzentar-se e, como que feitas de chumbo, enraiveceram-se a ponto de soltar raios e trovões ensurdecedores.
Não tardou nada para que aquela raiva toda que as nuvens sentiram pelo susto que tomaram com a explosão se transformassem em tristeza e as gotas lacrimosas começassem a cair em forma de tempestade. O vento, tentando fugir, fez voar comidas, os adornos das festas, as águas corriam com tanta força que carregavam as criaturas menores. Sofia olhou para a avó, que saía de mãos dadas com sua tia, que ainda era uma pequena grande gigante como ela no tempo daquela memória. Sentiu saudades da avó e ficou triste por não ter tido tempo de chegar mais perto e tentar transpor o espaço curvilíneo das memórias fortes. Tia Titi pegou-a pela mão e conduziu-a ao penhasco. Apontou-lhe em direção à ponte de ouro que ligava os 3 mundos. As miniaturas que haviam fascinado Sofia, os seres humaninhos, corriam com as pedras de ouro na mão rumo ao verde da mata ao pé do tepui. Alguns se agarravam com tanta força às pedras de ouro que parecia que elas eram capazes de salvá-los das fúrias que as nuvens derramavam sobre a terra. Tristes por verem a ponte destruída pelos humanos e percebendo que a viagem no tempo chegava ao fim, tia Titi e sua sobrinha lançaram-se ao vazio do penhasco. Quando Sofia abriu de novo os olhos, estava tirando o pezinho gigante de dentro da minúscula caixa das memórias. Desde então, Sofia sonha voltar ao caminho do tepui para consertar a ponte dourada que ligava os 3 mundos. Essa seria a condição para que os festejos celestiais voltassem a acontecer. Tia Titi adivinha mais uma vez os pensamentos de Sofia e faz um sinal com a cabeça. Não seria fácil, Sofia, mas os desafios têm o poder de transformar as conquistas em excelentes histórias. Com um frio na barriga, a pequena grande gigante sentiu que mais uma aventura com a sua tia estava por vir. Caros ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto Sofia, a Pequena Gigante, em O Festejo Celestial, escrito e narrado por Ana Rosa Teza. Ana, que delícia de conto! Eu quero muito ouvir um pouquinho sobre o processo de construção da história. Conta pra gente? Eu vou te contar então. Eu vou falar que, primeiro, eu peço desculpas por ter sido tão longa no conto, mas, assim, eu estava conversando e essa coisa é muito doida, né? Que você senta para... Quer dizer, eu estou falando do meu processo, assim, quando a gente senta para fazer uma peça, quando a gente começa a fazer uma peça, eu fico... Tem 2 momentos. Tem um momento em que eu tenho uma ideia e que eu convido vocês para essa ideia, e aí a gente senta lá e a gente bola e faz 1000 mirabolâncias, e tem um momento em que a gente começa, que é usando essa ideia como motor propulsor da nossa criação, né? A gente vai lá e pesquisa e tem a realidade da ideia, tem o que a gente pesquisa sobre ela, do ponto de vista do concreto, do real, do que é, né? E depois a gente começa a criar. E até um momento em que a criação, ela se dá o caminho, né? Da onde ela quer percorrer. A gente meio que fica tomado pela criação. A gente não é mais quem diz o que vai ser. E esse conto que eu criei, que é Sofia, a Pequena Grande Gigante, eu queria escrever um conto com 3 parágrafos, gente, eu juro para vocês, assim, eu falava assim, eu vou escrever rapidinho porque tô atrasada, a Dara tá pedindo para mim para eu ir logo, então eu vou sentar hoje aqui e vou escrever rapidinho esse negócio aqui.
E aí eu sentei e escrevi um parágrafo que dava o começo a uma aventura. Daí eu olhei e falei, não vai dar para acabar nesse parágrafo aqui, vou parar, porque eu sentia que eu ia me alongar muito. Aí eu dizia, não vou parar. Daí largava, daí no outro dia eu dizia assim, a Dara, Ana, terminou o conto. Aí eu, não, vou terminar hoje. Daí eu sentava lá e aí eu lia o primeiro parágrafo e falava, não, agora eu vou dar um jeito de fechar isso aqui. Eu vou fechar isso aqui. Aí, porque a pequena grande gigante, tal, não sei o quê. Daí ela e a tia dela estavam conversando, não sei o quê. E a tia dela abriu uma caixa da memória. Aí eu, vou ter que explicar essa caixa da memória. Aí eu dizia, não vou parar aqui, senão vou entrar nesse negócio de explicar a caixa da memória, e isso vai demorar muito. Não, eu vou acalmar. Quando eu via, eu estava sempre me metendo numa roubada maior ainda. E aí tinha a caixa da memória. E como que entra na caixa da memória, e aonde que aparece quando você entra lá, e como que é lá dentro. E, olha, era para ser um conto de 3 parágrafos, porque eu queria acabar logo, por pura preguiça, eu queria escrever um conto de 3 parágrafos, e eu escrevi um conto de 5 páginas. Então, assim, quando eu vi, não tinha mais como me livrar desse lugar que eu estava entrando. É como se eu fosse me metendo em pequenas roubadas, assim, que eu ia tendo que dar conta daquela roubada. Daqui a pouco eu inventava mais uma coisa no conto que eu tinha que dar conta de... Meio que o conto ia me cartando pela orelha, assim, tipo, você tá achando que vai poder terminar esse negócio logo, mas não vai. E aí foi muito gostoso, porque cada vez que eu queria boicotar o percurso, meio que a narrativa me dizia para onde ela tinha que ir, e eu tinha que dar conta daquilo ali. E foi divertido, porque eu conheci esse personagem. A Sofia é uma pequena grande gigante, que é inspirada na minha sobrinha, Sofia, que é uma menina que com 12 anos tinha quase 1,80 m de altura. Então, ela é uma pequena grande gigante. Agora ela já tem 15 anos, então ela já é uma moça. Mas ela é uma menina que ama ler. E foi por causa dela que e da nossa vivência na Amazônia, e o fato dela ser do Acre, e tem também assim, o universo da Amazônia permeia, né, esse universo. E o conto foi inspirado numa história que o meu irmão João me contou junto com a Jamilsa, quando eles foram visitar o Monte Roraima, que eles tiveram que andar 3 dias até o topo do Monte Roraima e voltarem. E o João me explicou o que é um tepui, porque o tepui é uma montanha que é um platô, né, uma montanha alta, que em cima é um platô, não tem pico. Enfim, que eu só queria contar essa história do platô, e quando eu vi, eu estava lá com a minha sobrinha, virando um personagem do conto, e é muito gostoso, e eu mergulhei nesse conto. Eu espero que as crianças se divirtam, e os adultos também, porque também é uma coisa que depois o Luiz e todo mundo para quem eu li, assim, na Casa da Árvore, falou, eu não sabia disso, eu não sabia, e tal. Então, foi isso. Ana, muito obrigado pela sua participação no podcast Avelola. Olha só, agora sou eu que estou agradecendo a sua participação. E digo mais, é muito bom te ler, muito bom te ouvir, e acima de tudo, é muito bom ver o que a Casa da Árvore realizou nessas últimas semanas, nesses últimos meses. É tão bonito ver textos surgindo, ideias acontecendo. Então, obrigado pelo conto, obrigado pela leitura, e espero que todos os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu gostei. O próximo conto que vamos ouvir no podcast Avelola chama-se A Lenda do Camaleão de Vidro, escrito pelo meu partner aqui, Luiz Fernando Nicolosi. Mas, hein, Luiz? Isso mesmo. E com essa história nós vamos encerrar a 2ª temporada do Boca de Cena, edição Casa da Árvore. Passou muito rápido, né? Nossa,
voando. Eu quero uma segunda temporada, já tô adiantando aqui, já tô falando aqui. Antes de terminarmos o episódio, gostaríamos de agradecer o apoio da Padaria do Alves durante essa temporada do Boca de Cena. Eles foram impecáveis. E vocês não imaginam os pães artesanais incríveis que eles produzem aqui em Curitiba. Se você ainda não provou, dá uma olhada lá no Instagram, @Padaria do Alves, e faça a sua encomenda pelo WhatsApp. Quer saber o número, não é? Então vai lá, 41 99610 2645. Se você não ouviu os episódios anteriores dessa temporada, não tem problema nenhum. Eles estão todos aqui disponíveis para você ouvir quando quiser, com os seus amigos, amigas, com a mãe, com o pai, a avó, o vô. E quem sabe até você não sugira para os seus professores. É muito importante para nós que você compartilhe esse episódio, comente nas redes sociais e ajude a divulgar essa iniciativa independente da Avelola, para que a gente possa continuar produzindo o nosso tão querido podcast. Um abração enorme para vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Este episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Texto e narração, Ana Rosa Teza. Trilha sonora, Breno Montserrat e Arthur de Lima Jaime. Edição, Larissa de Lima. Roteiro, Trupe Avelola de Teatro.